Olá para você, tudo bem? Eu me chamo Tobias Banco Machado e sou arquiteto dedicado à construção e reformas de igrejas. Nós estamos aqui no canal Comunidades Católicas imbuídos em uma atividade com vários vídeos onde nós estamos tratando de como construir igrejas. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você 6 elementos que você precisa saber antes de começar a pensar a construir ou reformar a igreja da sua comunidade. Eu elenquei aqui algumas dessas perguntas. Certamente vocês já se depararam com pelo menos alguma delas. Como identificar e fundamentar as reais necessidades da minha comunidade? O que essas necessidades envolvem? Existem orientações da igreja para a construção e reforma de igrejas? Quais os projetos necessários? É preciso confeccionar projetos em todas as situações? Como saber se a comunidade não está tomando decisões erradas? Qual a relação da obra versus investimento? Como obter recursos? Esse é um grande desafio. Como a comunidade deve estar comprometida? Afinal de contas, diante de tudo isso, por onde eu devo começar? Para o item conhecer a realidade daquela comunidade, a qual nós já falamos em vídeo anterior, é importante ainda dizer que muitas das nossas realidades das comunidades brasileiras são originadas através dos povos que imigraram às terras brasileiras. E aí nos traz uma condicionante totalmente especial e distinta para a criação daquela nova comunidade, certamente há décadas atrás. E que, claro, a sua história se funde à história da própria igreja e a própria igreja no Brasil, criando então essas comunidades. Assim, quando nós formos intervir em edificações também com essas características, muito valor deve ser dado a estes povos que lá atrás construíram aquela comunidade. E se hoje nós temos a oportunidade de estar neste meio, também é por conta daquele povo lá de trás que deu sua labuta, deu o seu suor, deu o seu amor e que, de certa forma, em muitas realidades, construíram belíssimos templos ao momento em que se vivia. Nós já fizemos 2 vídeos e também falamos um pouquinho como identificar e fundamentar essas necessidades. Eu me lembro de um projeto que a gente participou há algum tempo atrás em que a necessidade e, por consequência, então, a sua fundamentação foi um pouco diferente. Aí a gente sabe que toda reforma, toda adequação de um espaço vai gerar de fato alguma sensação diferente nas pessoas. Por se tratar de uma igreja e consequentemente de um coletivo de pessoas, nós temos que estar imbuídos atrás de uma sensação positiva, que essas pessoas tenham sensações positivas dentro daquilo que se planeja. No caso que eu tive de uma experiência de adequação do espaço litúrgico, era o caso de uma igreja matriz que foi elevada à condição de catedral. E o desafio era bastante grande. Então, quer dizer, ali já se identificou a necessidade da comunidade como um todo, daquela nova diocese que era criada, mas também da necessidade da própria igreja enquanto instituição para fazer dali uma igreja catedral. E o desafio então passava a ser como adaptar aquele espaço a uma catedral diante de uma construção já pronta. Mais um detalhe, a construção é uma construção antiga, é uma construção tombada pelo patrimônio histórico e uma construção repleta de pinturas parietais, de piso histórico, de ladrilho hidráulico, de forro de estuque, de iluminação distinta, de mobiliário distinto, de imaginária rica em arte. Obviamente, sob a luz do Concílio Vaticano II, nós temos que fazer uma adequação condizente ao tempo atual, mas nunca poderemos desdizer o que a história nos trouxe e que construiu naquela igreja. Então o desafio era como adequar o espaço diante de todas essas condicionantes. Eu me lembro muito bem que o presbitério tinha um tamanho muito reduzido. E além do mobiliário que já era previsto até então, nós tínhamos que, obviamente, incluir a cátedra. Não podemos falar de catedral sem cátedra. E aí então o espaço se tornaria ainda mais complexo de ser resolvido. E aí foram meses de estudo com o pároco, com o bispo, com o vigário paroquial, com a liderança da comunidade e com toda a comunidade em si, até que se entendeu bem as diretrizes daquele projeto e no final o projeto saiu e deu tudo certo.
Mas para a gente entender que houve uma fundamentação bem interessante, a criação de uma nova diocese, a transformação, a elevação de uma igreja matriz a uma catedral, com espaços bastante limitados, diante de uma construção lindíssima e tombada pelo patrimônio histórico. E não foi por conta disso que as adequações não puderam ser feitas. O projeto se realizou, toda a comunidade ficou bastante envolvida e entendeu muito o ganho que ela ia ter. Falamos sobre conhecer a realidade daquela comunidade e como identificar e fundamentar as suas necessidades. Mas ainda nos restam 4 itens. Quais são esses 4 itens que eu julgo ser necessário para começar a pensar a construir igrejas? Estabelecer uma rotina de atividades a serem cumpridas, estruturar uma equipe de trabalho, aproximar profissionais habilitados e comprometidos com a igreja e, é claro, avaliar interfaces entre as necessidades, as aprovações e as legalizações. Serão temas que virão a seguir. Nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado e até lá!